Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e nesta aula, nesse vídeo, nós vamos estudar o capítulo 10 chamado Entendimento do livro Pensamento e Vida, escrito por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o Emmanuel começa desse jeito. O cultivador do campo não prescinde do arado com o que sulcará o corpo da gleba, ou seja, o cultivador do campo, ele precisa do arado para cultivar a terra. O estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Então, o estatuário, ele vai usar uma ferramenta específica para moldar o mármore e para ficar do jeito que ele está imaginando na mente dele. A criatura interessada na produção de reflexos mentais, protetores de sua senda, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Então, todo trabalho renovador, ele vai ter como alicerce o entendimento, a compreensão da pessoa. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Então, esse entendimento, ele precisa simbolizar uma fraternidade, ou seja, nos considerarmos irmãos de forma operante, de forma funcional. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Aqui ele já está falando de energia, né? Então ele está falando assim, que nós precisamos ter uma simpatia que nos converta num centro, num fulcro de força atrativa. Essa energia, essa força atrativa está exteriorizando o nosso melhor, e aí nós atraímos pessoas que também estão exteriorizando o seu melhor. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Então, olha que interessante, ele está falando aqui o seguinte, todos nós somos compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, envolvidos em uma onda mental que nós mesmos emitimos em regime de circuito natural. Então, na frase anterior, ele havia dito que a nossa simpatia, apresentando o nosso melhor, ele atrai pessoas que também são afins com aquelas energias que nós estamos emitindo. Então está ocorrendo uma troca de energia. Nós estamos exteriorizando o nosso melhor e aqueles outros em volta de nós que nós atraímos também estão exteriorizando o melhor delas. E esse melhor de tanto nosso quanto daqueles que nós atraímos estão vibrando numa frequência semelhante. Isso gera um circuito elétrico, é como se formasse um circuito eletrônico, tá? Categorizamo-nos, bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Então, todo pensamento que nós emitimos, de acordo com a qualidade desse pensamento, vai atrair energias semelhantes. Então, por exemplo, se o nosso pensamento é bom, é no sentido de, por exemplo,
ajudar as pessoas, ou de ajudar em todos os sentidos, né? A gente pode ajudar ensinando, por exemplo. Quando nós fazemos isso, nós atraímos o pensamento de outras pessoas que também têm o interesse de ajudar outras pessoas. Ao contrário, por exemplo, se uma pessoa tem pensamentos de cometer um crime, vamos supor que esse crime seja um roubo, por exemplo. Esse pensamento, essa vontade de cometer esse crime dessa pessoa vai atrair espíritos desencarnados, encarnados, na verdade, pessoas, né? Pessoas podem ser encarnadas ou desencarnadas. Você vai atrair o pensamento dessas pessoas encarnadas e desencarnadas que estão também pensando em roubar outras pessoas. Então, você vai atrair pessoas que têm pensamentos parecidos com os seus. Por isso que é importante nós disciplinarmos o nosso pensamento. Como que nós disciplinamos o nosso pensamento? Por exemplo, você precisa começar a aprender a meditar. Eu vou colocar nesse canal depois alguns vídeos sobre meditação, sobre como meditar, sobre o que é meditar e por que meditar, para você entender por que isso é importante. Mas nesse vídeo eu vou me limitar a dizer que você precisa aprender a disciplinar o seu pensamento, a sua atenção através da meditação. Para quê? Para você vigiar esses pensamentos com maior facilidade e evitar os pensamentos negativos e cultivar, manter o hábito de ter pensamentos, somente pensamentos positivos. Somente é difícil, principalmente no começo, mas com o tempo e com a prática você vai conseguindo aí disciplinar aí os seus pensamentos, tá bom? Mas é isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Então, quando nós emitimos um pensamento, de acordo com a qualidade desse pensamento que nós emitimos, nós atraímos pensamentos, pessoas encarnadas ou desencarnadas semelhantes, que vibrem naquela mesma sintonia daquele pensamento que você emitiu. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos e, quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Então veja, quando você está irritado, você se torna um imã de atrair pessoas irritadas, encarnadas e desencarnadas, tá? Quando você reclama da vida, você atrai pessoas encarnadas e desencarnadas para perto de você que são reclamonas também. Quando você acredita no bem, quando você acredita que as pessoas podem mudar para melhor, você também atrai pessoas com esse tom vibratório, com essa fé nas outras pessoas. Quando você acredita no seu potencial evolutivo, no seu potencial de crescimento, você atrai pessoas também que estão interessadas em crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente significa crescer materialmente também, tá? Crescer profissionalmente também. Isso faz parte do espiritual, não há uma separação aí, tá? Crescimento material, intelectual faz parte do crescimento espiritual, tudo bem? Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Qual que é o nosso chamamento? O nosso pensamento, a qualidade do nosso pensamento. Até o ingresso na consciência cósmica,
todos os seres se distinguem pela face da luz com que se alteiam para os cimos da evolução, e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Então, todos nós ainda somos influenciados pela vontade de crescer, pela vontade de melhorarmos, mas também somos influenciados por pensamentos negativos, né? por sombras negativas, o que o Jung chamava de sombras, né? Sombra é um conceito junguiano, é um conceito em que Jung descreve alguns defeitos e algumas qualidades que nós escondemos de nós mesmos, tá? Nós negamos aquelas sombras. E ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Então, muitas vezes, uma pessoa, ela nega uma qualidade, ela tem uma capacidade de dizer palavras bonitas, por exemplo, e ela recalca aquilo, ela joga isso para a sombra, porque, por exemplo, os amigos dela acham que quando essa pessoa fala muito difícil, vamos dizer assim, ou de forma mais sofisticada, essa pessoa está sendo metida, né? Então ela acaba não sendo aceita ali no grupo de amigos que essa pessoa está inserida, e aí ela passa a negar aquela qualidade, ela para de usar aquela qualidade. Então uma sombra ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. A negativa é, por exemplo, quando um pai ou uma mãe fala que não devemos olhar nos olhos das pessoas. Então aquela criança vai entender que olhar para os olhos das pessoas é errado, e aí ela vai recalcar, ela vai jogar aquela habilidade na sombra dela, ela vai ficar recalcado aquilo, e aí ela não consegue olhar, essa pessoa não consegue olhar para os olhos das pessoas com quem ela está se comunicando. Então veja, é isso que o Emmanuel está dizendo aqui, tá? Eu estou traduzindo aí para o sentido mais psicológico, para o sentido mais junguiano aí, né? Ele está falando o seguinte, que nós temos qualidades e nós temos defeitos. Que nós devemos fazer com que, disciplinar os nossos pensamentos, para que nós utilizemos as nossas qualidades e que nós corrijamos os nossos defeitos. O que é corrigir o defeito? Uma das faces do corrigir o defeito. Então você, por exemplo, talvez tenha uma tendência de inventar histórias. Eu não vou falar mentir, tá? Para não... Porque mentir, ele pode ter o lado bom, por exemplo, né? Qual que é o lado bom do mentir? Se você usa isso para escrever um romance, por exemplo, para escrever um livro, para escrever uma história, para entreter as pessoas, para ajudar as pessoas a encontrarem mais beleza e mais alegria na vida, através da literatura, então você está usando esse mentir de uma forma positiva, mas você pode usar o mentir de uma forma negativa, né? E aí, você sabe que tem esse problema do mentir, por exemplo. Aí o que você faz? Você aprende a usar esse mentir na hora certa. Você usa o mentir para escrever romances, mas não usa o mentir para passar o outro para trás. Faz sentido isso? Então, nós precisamos aprender a converter esse defeito ou esses defeitos em algo positivo, em algo que ajude a você mesmo e as pessoas que estão à sua volta, tá bom? A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Então aqui o Emmanuel ele está agora comparando nessa situação aí que eu acabei de descrever para você com a nossa vida no planeta Terra. Então em cima nós temos o sol, né, o brilho do sol, e embaixo nós temos, numa caverna, por exemplo, nós temos as trevas, né?
todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Então, não basta nós considerarmos somente essa existência. Nós somos o reflexo não só dessa existência, mas diversas outras existências. É isso que ele está falando. Então, por exemplo, muitas vezes você tem uma sombra, um recalque de uma vida anterior. Não aconteceu a sombra, a criação da sombra nessa encarnação, mas em outras reencarnações que você precisa resolver. E aí Deus nos manda estímulos, né, para que nós nos melhoremos. E esses estímulos são enviados para todos nós. Nenhum de nós fica sem esse estímulo. Da pior pessoa à melhor pessoa do planeta Terra, encarnado ou desencarnado, todos nós recebemos esses estímulos para o bem de Deus. Desatando, assim, as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim, como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência, sem alentá-la. Então aqui o Emmanuel, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que a gente não pode continuar, porque isso é de nós, tá? Nós fazemos isso de forma até inconsciente. Nós confundimos o criminoso com o crime. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso que o mestre, ele pega e fala assim, em um dado momento, ele fala assim, que Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Então, o mestre ele está diferenciando o pecador, que é uma pessoa, e o pecado, que é um ato errado que precisa ser corrigido. É isso que ele está dizendo. E aí o Emmanuel, ele está fazendo essa mesma analogia aqui. Ele está falando assim, ó, não dá para ficar confundindo o criminoso com o crime. O crime é o crime, o crime é o ato, é o fato que precisa ser corrigido, precisa da nossa paciência para que nós consigamos ensinar para o criminoso de que aquilo é errado, de que aquilo não se faz. Assim como o agricultor, ele não confunde a plantação dele com o verme ali que está atacando a plantação, com o gafanhoto ou com o bicho que estiver ali atacando a plantação dele. Ele vai contra os insetos que atacam a lavoura dele, mas ele não vai contra a lavoura. Tudo bem? Apequenar-se para ajudar, sem perder altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Então, muitas vezes estamos numa situação talvez um pouco mais privilegiada do que aquela pessoa que a gente quer ajudar. Muito bem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se apequenar para conseguir ajudar. Foi o que Cristo fez, né? Cristo ele veio lá das esferas crísticas para encarnar no planeta Terra, para conseguir nos ajudar com mais eficiência através do exemplo, principalmente através do exemplo, através do contato que ele teve com a gente aqui na Terra. Esse contato é valiosíssimo para nós, porque esse contato vale mais do que milhões de palavras. Por quê? Porque esse contato nos ajuda a
seguir o exemplo dele, a assimilar as palavras dele, assimilar os ensinamentos dele. Então foi o que Cristo fez. Ele se apequenou para conseguir encarnar no planeta Terra e nos auxiliar, que nós somos todos pequenos. E dessa forma, quando também nos apequenamos para ajudar ao próximo que está numa situação não muito agradável, não muito confortável, nós estamos nos sublimando, ou seja, nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos dando passos em direção a sermos espíritos cada vez mais puros. É isso que o Emmanuel está dizendo aqui para nós. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Aqui o Emmanuel está falando de compreensão, que nós precisamos aprender a compreender. Por que ele está falando isso? Porque por causa da nossa tendência ainda altamente primitiva de condenar. Nós vivemos, na verdade, olhando as pessoas e quando olhamos as pessoas, nós condenamos aquilo de errado que a pessoa está fazendo. Ao invés de nós fazermos isso, nós precisamos olhar para nós, porque quando o Jung fala o seguinte, que quando nós olhamos para o defeito de alguém e nós falamos, nós condenamos aquele defeito, é porque nós temos aquele defeito também. Então, se você está julgando, condenando alguém por algum defeito qualquer, é a hora de você parar e se perguntar, peraí, será que eu tenho esse defeito? É por isso que isso está me incomodando? Então, quando você faz isso, você vai, por exemplo, descobrir talvez que tem esse defeito. E aí você vai olhar de novo para aquele próximo, para aquela pessoa que você estava olhando antes, e aí você vai entendê-la, vai compreendê-la. Você vai parar de julgar. Aí você vai entender que aquela pessoa, nossa, mas ele está passando por aquela dificuldade lá, se eu estivesse no lugar dele eu ia fazer a mesma coisa. Ou ele não sabe de tal situação e é por isso que ele está cometendo aquele erro. Por exemplo, Cristo, quando ele estava lá na cruz, uma das últimas palavras dele é: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles quem? Aqueles que estavam crucificando o Mestre. Porque se eles soubessem o que eles estavam fazendo, eles não teriam feito. Então eles fizeram por ignorância. E aí, nós precisamos nos autodescobrir, descobrir as nossas sombras, né? Dessa forma. Essa é uma ótima forma de descobrirmos as nossas sombras. Então, por exemplo, alguma coisa que nós olhamos no próximo e que nós condenamos, que nós julgamos, quando você fizer isso, você para e pensa, opa, peraí, será que eu não faço isso também? É bem provável que você faça isso também, tá bom? E aí, você assume uma atitude melhor, você descobre uma sombra, né, algo que estava na sombra, quando você julgou lá aquela pessoa, você percebe que tem aquele defeito também, e aí você ganha consciência disso e aí você consegue corrigir isso ou utilizar isso de uma forma mais saudável, de uma forma que traga mais valor para a sua vida, mais felicidade para a sua vida. Então, nesse vídeo ficamos por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários aqui do vídeo, tá? Deixe o seu like para nós. Isso nos ajuda aí a divulgar a doutrina espírita. Inscreva-se no nosso canal aqui, se você ainda não fez.
e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar, tá bom? Ajude-nos na divulgação do Espiritismo. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!